Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês como que eu me tornei uma empresária. Sim, empresária. Eu recebi alguns relatos, né, de meninas que gostaram do meu vídeo, que estão se inspirando, né, com os vídeos que eu estou postando. Isso me deixa muito feliz, isso só mostra que eu estou no caminho certo, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração pra falar pra vocês, uma mensagem de inspiração, de motivação, significa que eu tô tendo resultados, né? Tô tendo feedbacks verdadeiros, isso me deixa muito feliz. Meninas, eu sempre trabalhei normal, CLT, né? Desde os meus 17 anos que eu trabalho. Eu trabalhava durante o dia, comecei a trabalhar com 17 anos. Então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E nunca imaginei na minha vida que eu ia ser dona de uma empresa, né? Juntamente com meu esposo. Porque pra mim, a única solução seria ser CLT mesmo. E tudo bem quanto a isso, né? Porque eu sempre falo que a gente tem que abençoar o lugar que a gente trabalha, porque é de lá que a gente tira o nosso pão de cada dia, né? A gente sempre tem que trabalhar com gratidão, abençoar o lugar onde a gente trabalha, independente de qualquer coisa, porque é de lá que a gente traz os proventos econômicos para nossa casa. Então, eu sempre trabalhei desde os meus 17 anos e assim foi. Trabalhei como atendente de telemarketing, trabalhei em um shopping como auxiliar administrativo, um shopping na Lapa, trabalhei como manicure. E assim, gente, por eu não ter concluído a minha graduação que eu comecei a fazer, pra mim, sempre, não é que sempre seria a mesma coisa, não é essa a palavra, mas eu não esperava que Deus fosse fazer o que Ele fez na minha vida, porque eu sempre me diminuía, sabe? Ai, não terminei os estudos, não, só tem emprego bom quem terminou os estudos, quem fez faculdade e tudo mais. Só que assim, no Brasil, né, acredito que nos outros lugares também, mas a gente precisa mais do que ter estudo é importante sim, não estou falando pra ninguém não estudar. Se você tem condições, se você tem oportunidade, estuda mesmo, estuda é conhecimento, estuda sim. Mas mais do que isso, você tem que ter garra, você tem que ter ousadia, você tem que ter coragem e determinação para você poder alcançar níveis, coisas maiores na sua vida, né? Então eu sempre achei que para eu ter uma profissão melhor, para eu poder me destacar no mercado de trabalho, eu teria que ter terminado os meus estudos, né? Só que eu não imaginava que, por eu ser confrontada na situação que eu estava, eu me tornaria empresária. Eu vou contar um pouquinho resumidamente para vocês, porque eu tenho certeza que isso vai inspirar muitas meninas. Quando eu casei, eu morava em um bairro, né, aqui da minha cidade, morava próximo da casa da minha avó. Mais precisamente, né, no quintal da casa da minha avó. E aí, eu saía pra trabalhar, arrumei um emprego na capital, né, em São Paulo. E aí eu saía pra trabalhar e deixava o meu filho, né, com a minha avó. Como muitas mães fazem, né, meninas? Saem de manhã pra trabalhar, passa o dia inteiro fora, deixa o filho com algum parente e volta só à noite. E assim foi a minha vida durante 4 anos, a partir do momento que eu tive o meu primeiro filho, que foi o Arthur. Então eu saía de manhã e deixava o meu filho com a minha avó, ela se encarregava de colocar ele na perua pra ele ir pra creche, se encarregava de pegar ele da perua quando ele voltava e eu só chegava à noite, umas 7h30 da noite, 7h40. E isso eu morava no quintal da minha avó. Então assim, era cômodo, né? Eu saía de manhã e deixava o meu filho com a minha avó, então tava tudo bem. Minha mãe também ajudava, minha mãe cuidava dele também na maior parte, então era cômodo pra mim, eu tinha pessoas de confiança, tava tudo bem. Só que em um certo momento da minha vida, a casa que eu morava, que era em cima da casa da minha avó, o meu avô precisou alugar aquela casa. A gente ia ter que sair de lá. E aí, assim, Deus preparou, eu e meu esposo, a gente deu entrada na nossa casa própria em outro bairro, que já ficou bem longe, assim, da casa da minha avó. Então, pra eu sair pra trabalhar de manhã, eu e meu esposo, a gente tinha que levar o nosso filho até a casa da minha avó. E assim, a gente tinha que levar ele muito cedo. Como eu não dirigia ainda, meu esposo que tinha que levar meu filho na casa da minha avó. Então, ele saía de casa com o Arthur umas 3 horas da madrugada. E isso foi, acredito que foi quase 2 anos nessa brincadeira. E aí meu esposo tinha que sair de casa com o Arthur de madrugada, 3 horas da manhã, pra poder deixar o Arthur na minha avó e depois ele ir trabalhar e eu também ir pro meu emprego. Só que assim, gente, sem condições você ficar saindo de madrugada com uma criança pra deixar ela na casa de outra pessoa pra você ir trabalhar. Às vezes tava chovendo, às vezes tava muito frio, e aí a criança fica doente. É complicado deixar uma criança doente com um casal, né, que já são idosos. Minha avó e meu avô já viveram bastante, já estão cansados, então é complicado. E aí, por outra parte, lá no meu serviço, onde eu trabalhava, quando eu entrei lá, gente, foi tão difícil permanecer naquele lugar. Foi tão difícil porque, assim, eu não entendia o serviço, o que eles faziam. Sabe quando você parece, assim, que você não se encaixa naquele lugar?
E o pessoal me ensinava, sempre foram prestativos comigo, me ensinava e tentava, me realocava de posição. Um dia eu tava fazendo isso, outro dia eu tava fazendo outra coisa, porque aquilo que eu estava fazendo eu não estava conseguindo entender, não estava conseguindo desempenhar da maneira ideal que a empresa esperava, então eles me realocavam para outro lugar. Eu lembro que quando eu tava trabalhando lá, já tinha 3 meses, né? E aí ou eu ia ser mandada embora, eu tava na fase de experiência, ou eu ia ser efetivada. E aí eu falei pra minha amiga, ora, me ajuda em oração. Essa minha amiga, ela, assim como eu também, né, ela tem bastante fé em Deus, mas ela tava com uma campanha na igreja que ela estava orando pelas pessoas que tinham algum pedido especial. E eu lembro que eu escrevi num papel pra ela, e falei pra ela, ora, pra eu ser registrada no serviço, né, pra eu ser efetivada. E aí, graças a Deus, passou os 3 meses, eles me efetivaram, eu continuei na empresa, só que assim, gente, foi muito difícil ficar lá. Foi muito difícil porque eu não entendia a metodologia do lugar, sabe? A cultura da empresa, o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que entregar. Os resultados nunca batia e era muito complicado entrar na minha cabeça. Eu não tenho vergonha de falar isso. Era muito complicado entrar na minha cabeça o tipo de prestação de serviço que aquela empresa fazia. Era muito difícil. Eu lembro que por várias vezes eu chorava. Eu chegava em casa, eu chorava, porque não é que eu era preguiçosa. Eu simplesmente não entendia o que era me pedido. E também não é culpa dos meus gestores, porque eles sempre tiveram paciência comigo, sempre me ajudaram. Mas sabe quando você parece que, meu Deus, não vai. Eu não vou ficar naquele lugar porque não é pra mim, eu não consigo. E por eu, gente, olha como Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus é maravilhoso. Por eu não me adaptar, eles me colocavam num setor. Eu não me adaptava. Aí eu ficava lá, por exemplo, 1 mês, 2 meses, não me adaptava. Ah, então tá faltando gente pra fazer aquilo, outro. Pega a Luana. Sabe, tudo que eu fazia no começo era coisinhas assim que não era de grande importância pra empresa. Era importante, mas não era, né, os cargos tão importantes assim. Então dava pra me realocar, me tiravam de um lugar. Ai, a Luana, tá precisando de gente aí? Pega a Luana. A Luana vai fazer isso hoje. Ai, tem que fazer esse negocinho aqui. Ai, isso é mais simples. Dá pra Luana fazer. E aí eu fui andando de setor em setor, andando. Só que, gente, Deus é tão maravilhoso, porque quando você tá passando pela situação, você não enxerga o que Deus tá fazendo na sua vida. Por eu sempre estar me movendo na empresa, me movendo nos setores, ajudando um e outro. Um pedia uma coisa, faz isso, eu ia lá e fazia. O outro faz isso, eu ia lá e fazia. Nunca reclamava, gente. Sinceramente, nunca reclamava. Nunca me via assim, como quebrar galho. Não, eu fazia. Me pediam pra fazer uma coisa, eu ia lá e fazia, com toda dificuldade, eu não entendia, mas eu ia lá e fazia, e ajudava as meninas, né, minhas colegas, sempre assim, sendo um step, sabe, ajudando e tal, as pessoas. E por eu me mover de um setor pro outro e fazendo essas coisinhas picadas, foi como se um quebra-cabeça que ficava faltando muitas peças começassem a se encaixar na minha cabeça. E isso eu fiquei lá 4 anos, né? Até que teve uma hora que eu tive meu próprio departamento, eu já estava entendendo o serviço, eu tive a responsabilidade de cuidar de um departamento, porque até então, todos os departamentos tinham as pessoas certas. Eu era a que ajudava as pessoas. Até que eu tive meu departamento, comecei a ter contato direto com os donos, Deus foi abençoando, foi abrindo a minha mente, graças a Deus eu comecei a entender. Por eu ter feito várias coisinhas picadas, o quebra-cabeça ele foi se montando. Eu fui começando a ter clareza. Ah, então você tem que fazer isso, porque lá atrás a gente fez aquilo. Então o quebra-cabeça foi se encaixando. E eu fiquei lá 4 anos, né? E aí, voltando à história da casa, que o meu avô precisava alugar a casa que eu morava, eu não pagava aluguel no meu avô, e aí eu e minha esposa, a gente precisava sair de lá, a gente comprou a nossa casa, que era em outro bairro, não tinha como ficar levando meu filho pra outra casa da minha avó, porque a gente saía muito cedo daqui, né, de madrugada. Muitas das vezes meu esposo não estava aqui, estava trabalhando eu, tinha que levar o Arthur na minha avó. Teve uma vez, gente, eu juro, que eu paguei R$50 de Uber pra poder levar o Arthur na casa da minha avó e poder ir trabalhar. E eu falei assim, gente, não tá mais compensando isso, não tá valendo a pena. Eu vou pagar R$50 de Uber pra deixar o Arthur na casa da minha avó, pra eu poder trabalhar. Na volta tem que pegar outro Uber pra buscar ele, porque meu esposo não vai conseguir. Sabe quando não, você fala assim, meu Deus, não tem, o que eu vou fazer? Pedir as contas não fazia parte dos meus pensamentos de forma nenhuma. Pedir as contas não estava nos meus planos. E aí ficou muito difícil, gente. Começou a fase da escola. O Arthur ele teve que ir pra 1ª série. E aí ficou muito difícil, porque eu saía pra trabalhar, deixava ele na minha avó de madrugada. E aí minha avó tinha que levar ele pra escola. Minha avó não conseguia, minha mãe também não conseguia, porque minha mãe tem o filho dela, né, que é o meu irmão. Então ela tem a vida dela. E tudo ficou muito assim. Sabe quando tem uma hora que você fala assim, peraí, eu sou a mãe dessa criança? A responsabilidade é minha? Deus deu ele pra mim, eu vou ter que me virar? Eu vou ter que cuidar dele? E aí eu peguei, teve um dia que eu tava trabalhando e eu tava trabalhando e aí me veio um sentimento, um pensamento, que eu falo que foi o Espírito Santo que soprou nos meus ouvidos, porque até então eu não tinha solução. Eu falava, Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar o Thiago. A gente tinha comprado uma casa, não existia a possibilidade de eu ficar sem trabalho.
Então eu falava, Deus, eu preciso trabalhar, me ajuda. O que eu vou fazer na minha vida? E aí, teve um dia que eu estava trabalhando nessa empresa, né? Que eu trabalhava, e me veio um pensamento assim. Eu estava trabalhando e veio na minha mente. Por que você não trabalha pra você? Esse serviço que você faz aqui nessa empresa com maestria, porque de tanto eu ser realocada para todos os setores da empresa, eu aprendi tudo. Posso falar pra vocês com propriedade. Eu aprendi todas as áreas. Foi difícil, foi difícil. Foi desgastante, mas Deus abriu a minha mente. O pessoal que tava lá me ajudou. Consegui aprender todas as áreas. E aí, eu tava lá trabalhando, essa situação toda do Arthur ter que ficar pra lá e pra cá, e época de escola. E aí eu peguei, tava trabalhando lá, me veio assim na minha mente. Por que você não trabalha pra você? Isso que você faz aqui nessa empresa, por que você não trabalha pra você? Gente, eu juro, na hora que me veio esse pensamento, eu levantei da minha cadeira, chamei o meu ex-patrão, falei assim, posso falar com o senhor? Pode. Aí eu falei pra ele, qual a possibilidade do senhor me mandar embora? Aí ele falou, nenhuma possibilidade, você trabalha bem, a gente gosta do seu serviço, graças a Deus, né? Aí eu peguei e falei, porque eu quero ser mandado embora. Aí ele, como assim você quer ser mandado embora? Eu falei, eu quero ser mandado embora, eu vou começar a trabalhar pra mim. Aí ele... Como assim? Não tô entendendo. Eu falei, não, eu vou trabalhar nessa mesma área, só que eu vou abrir o meu escritório. Aí ele olhou pra mim e falou assim, como assim, Luana? Do nada isso, né? Eu falei, sim, eu vou trabalhar pra mim, eu preciso cuidar do meu filho. Falei pra ele, eu preciso cuidar do meu filho. Aí ele falou, mas você já tava pensando nisso? Como que foi? Eu falei, não, foi agora. Eu preciso cuidar do meu filho. Aí ele falou assim, eu vou te dar um tempo pra pensar. Eu falei assim, não, eu não tenho como. Eu preciso cuidar do meu filho. A única coisa que eu te peço é que o senhor me mande embora para que eu possa receber o seguro-desemprego, né? Porque aí eu vou receber as parcelas do seguro e o tempo de arrumar cliente. É só isso que eu te peço. Isso foi numa quinta-feira. Aí ele me deu um tempo pra pensar, mas na minha cabeça já tava decidido, né? Na sexta-feira eu fui na empresa, conversei com a minha ex-patroa. E na segunda-feira, ele marcou comigo pra eu estar lá no escritório 10 horas da manhã. E aí eu cheguei lá já assim, meu Deus, ele precisa me mandar embora, porque eu preciso ter um tempo pra eu conseguir arrumar os meus clientes, porque eu não tinha cliente nenhum, não tinha nada. Não tinha notebook, nada. Só tinha a minha fé. Aí ele pegou e começou a abrir uns envelopes lá. Aí eu olhando, aí ele, tá com medo, né? Aí, que ele já me conhecia, né? Aí eu falei, não sei, né? Tô esperando o que o senhor vai falar. Aí ele pegou e falou assim, Luana, eu vou te mandar embora pela sua honestidade. Porque você foi a primeira pessoa que veio falar comigo que queria ser mandada embora, que queria trabalhar no mesmo ramo que a gente. E aí eu fiquei muito agradecida mesmo, gente, porque eu ficava muito preocupada, porque eu tinha casa pra pagar, tinha meu filho, não tinha possibilidade de eu pensar assim que no outro mês eu não ia ter nada pra receber. Eu precisava pelo menos do seguro-desemprego pra eu correr atrás dos meus próprios clientes, né? Aí ele pegou, me mandou embora. E eu fiquei muito agradecida mesmo. E comentei com meu esposo todo o ocorrido, claro, né? A princípio ele ficou bastante preocupado. Só que, gente, Deus é tão maravilhoso quando você age com honestidade, com propósito. Porque em nenhum momento eu quis abrir o meu escritório olhando. Se vocês ouvirem algum barulho, algum grito de criança, porque tá todo mundo aqui em casa, tá? Em nenhum momento eu quis abrir o meu escritório por cobiça. Por olhar o que o meu patrão era. Gente, eu respeito a trajetória de cada um. Então eu sei que ele passou por muita coisa para chegar onde ele está. Então eu quis abrir o meu escritório, não foi olhando para o que o meu patrão tinha, não foi por cobiça. O meu intuito, gente, era trabalhar para mim, para ficar perto do meu filho, para criar o meu filho. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi a melhor decisão porque a partir do momento... Eu não tinha cliente nenhum, gente. Eu comecei a divulgar no WhatsApp mesmo. Ó, estou trabalhando com isso. Se alguém souber de algum cliente nessas condições, passa o meu contato, me indica. Sabe assim? Bem cru mesmo. Boca a boca. E aí, a partir do momento que eu consegui a minha primeira cliente, foi depois do quê? Depois de 2 meses que eu tinha saído de lá da empresa. Eu consegui a minha primeira cliente. Através dessa cliente que recebeu comigo, ela me indicou para outra pessoa. Essa outra pessoa fez o processo comigo, recebeu, indicou para outra. Então, assim, desde o momento que eu tomei a decisão de fazer uma renúncia, e era um emprego que eu gostava, eu não tinha por que eu sair de lá. Mas eu renunciei para cuidar do meu filho, porque foi o que Deus me deu. Nós, mães, esposa, a nossa prioridade é a nossa família. Pensem o que quiser pensar de você, falem o que quiser falar. A nossa prioridade é os nossos filhos. O Arthur, eu sou insubstituível na vida dele e na vida dos meus outros 2 filhos. No serviço, eu sou muito grata por tudo, mas a gente é substituível. Agora, na nossa família, não. E aí, um cliente foi indicando pro outro, eu comecei a trabalhar aqui da lavanderia da minha casa. Só que teve um momento que não comportou mais.
E Deus mandou tanto cliente pra gente que a gente teve que alugar um escritório. E aí depois o outro escritório ficou pequeno, a gente agora tá num escritório maior. E assim, gente, tudo por obediência. Por obediência a Deus e com propósito. Porque quando a gente faz uma renúncia pra